Bom, pessoal, nesta aula, vamos ver como criar um grupo dentro desse grupo SL para filtrar. Então, a gente está filtrando por usuário, como a gente viu na aula passada, né? E a gente precisa filtrar com grupos, né? Aqui está a maneira que tem que ser feito para filtrar com grupos. Então, vamos pegar essa linha aqui e vamos copiar ela para um texto, Notepad, por exemplo. Abre o Notepad aí, cola no Notepad. Deixa eu botar aqui para quebrar, só para a gente enxergar melhor. Tá aqui a linha, né? Então ela dá um LDAP search. Primeira coisa, quem é o meu servidor de AD, tá? Então eu preciso do meu servidor de AD. Meu servidor de AD, neste meu caso, é wservercasa.treinamento.local. Então vou pegar aqui e vou trocar aqui. Tá? Então wservercasa.treinamento.local, 3268. Por que 3268? 3268 ele vai estar acessando o catálogo global dentro do Windows Server. Então a porta é importante, né? 3268 para que haja uma comunicação mais efetiva, tá? Percebam que aqui ele vai pegar o nome do meu DC, ou seja, do meu domínio, vírgula, né, e interrogação. Então aqui eu coloco no DC, eu coloco treinamento, no primeiro DC, né, e aqui local, que nem a gente tem lá no nosso LDAP, né. Se a gente vê, isso aqui não é novidade para nós, né, porque vou só trocar de tela aqui para a gente ver, ó. Se a gente vier em General Settings, está aqui, ó. Quer ver, ó? Lá pro finalzinho, ó, o nosso DC, ó, treinamento local. Tá ali, né? Então, beleza. Agora, o que ele pede mais aqui? Ele vai dar lá mais umas informações, esse é meu account, isso aqui não preciso trocar, né? E aqui dá o Member Of, tá? Member Of é o nome que ele dá para membro de grupo, tá? Então eu preciso dizer um grupo que este usuário tem que estar vinculado para que ele consiga cair nesta política e não cair na default. Então lembrando, não caiu na política, cai na default. Então eu preciso fazer um filtro para que ele filtre os usuários que devem cair nessa política, né? Então beleza, vamos olhar no nosso AD, né? No nosso AD, que grupos que a gente tem aqui. Então, no nosso AD, que é bem organizadinho, a gente tem lá, né, os grupos administrativo e gerentes, né? E a gente vai pegar o grupo gerentes. Então, a gente precisa fazer aquele caminho, né, do nosso grupo aqui, ó, CN, gerentes, OU, grupos, OU, treinamento, DC local, tá? Então, beleza. Eu vou pegar este caminho aqui, né? Vou copiar ele lá para o nosso bloco de notas. Vou colocar na linha de baixo, só para vocês entenderem. E aí percebam que ele tem o caminho do grupo, que era um grupo IT aqui, ó, tá? Então ele tem o caminho do grupo e no lugar da vírgula ele bota percentual 2C, tá? Percentual 2C. É isso que eu tenho que fazer, né? Pego aqui, venho na vírgula, coloco percentual 2C em toda vírgula que eu tiver. Percentual 2C, copio e sobrescrevo aqui, ó, no Member Of. Pronto, essa é a linha que eu tenho que colocar lá dentro do meu firewall. Então vou lá, de novo na categoria, apago esse gerente, coloco o LDAP Search, então tá lá o LDAP Search, tá certinho, salvo, dou um General e um Apply, tá? Então agora ele vai filtrar por grupo, tá? Por grupo do AD. Bom, eu tenho que olhar, obviamente, lá no meu grupo do AD, né, se os membros está o gerente 1. Ó, o gerente 1 tá, o usuário 1 não. Então, beleza. Já dei o apply lá, né? Vou testar. Vou na máquina Windows, vou fechar aqui, abrir uma nova guia privada e vou no globo.com. Gerente 1. Ó, consegui acessar o globo. E o exemplo? Ó, bloqueado. Caí na categoria certinho, só que por filtro de grupo, pelo LDAP Search. Ou seja, estou buscando o meu AD dentro do meu servidor e buscando os usuários, tá? Então eu consegui fazer esse filtro de maneira que funcione adequadamente para o nosso cenário aqui que a gente está montando, tá? Então, com isso, eu consigo fazer o tratamento de grupos. Obviamente, né, para cada grupo que eu for criar, por exemplo, eu quero que os gerentes eles tenham acesso a esses sites que estão ali. Então, se eu entrar aqui, gerente vai ter acesso a sites adulto, por exemplo. Não está filtrando, vai ter acesso. Até porque está um Elo lá embaixo.
Mas eu posso criar também adicionar aqui usuários comum, por exemplo. E aí no usuários comum, só colocar aqui colocar aqui, ó, e alterar para, por exemplo, usuários... Não vamos colocar usuário comum, vamos colocar administrativo. Porque é o nome do grupo, né? Então, só conferir lá no nosso AD, administrativo, quem é o membro, usuário comum, tá? E qual é o caminho administrativo, tá? Então, vou lá e vou trocar os gerentes aqui, ó, por administrativo. Tem que escrever certinho, senão não vai. Administrativo, beleza. E aí eu digo que no administrativo o exemplo.com vai ser aceito, que todos os demais vão ser negados, tá? O exemplo.com vai ser aceito e todos os demais vão ser negados, ou seja, vamos fazer o teste. Vou colocar para logar, sempre coloquem para logar, salvar e aplicar. Aplicou, vamos lá no nosso Windows 10, vamos fechar aqui e abrir de novo. Vamos abrir com o usuário comum agora. Então, o exemplo.com é liberado, né? Então, www.example.com, tá? Vamos tentar com o usuário comum. Se fosse com o gerente, seria bloqueado. portoalegre@2022, tá? Liberou o exemplo.com. E qualquer site que eu tentar agora, globo.com, vai dar como bloqueado. Por quê? Porque a gente colocou um deny e nos outros filtros nenhum deles estavam permitindo, só estava permitindo o exemplo.com. Então, percebam que a gente está conseguindo fazer o filtro direitinho, né? Fazer de acordo com o que a gente espera. Certo? Claro, isso não é vamos dizer assim, um filtro transparente. O cara tem que colocar o usuário, senha e tudo ali, né? Existem ferramentas que fazem esse filtro ser transparente, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma maneira de fazer esse filtro transparente, porém, pessoal, ela não é tão confiável. Mas existem reportes de que funciona. Eu digo não confiável porque, por vezes, ela apresenta alguns defeitos na hora de funcionar, principalmente com alguns sites específicos, apresenta alguns defeitos no funcionamento. Mas é uma ferramenta que, de repente, vai ajudar vocês aí no dia a dia, quando a rede não for uma rede tão complexa, tá? Então, na próxima aula, autenticação, tá, pessoal? Transparente com proxy direto, ou seja, proxy setado na máquina através de WPAD com autenticação transparente. Ficou bem louco, mas a gente vai ver.